Fala gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um resumo do meu desafio de leitura de 365 HQs que eu fiz ao longo de 2023. Já estamos em 2024, então por isso eu desejo a todos um feliz ano novo, um feliz 2024, aí, que seja um ano bem produtivo, próspero para todos nós. E finalmente chegamos no final do desafio, né? Então hoje vou falar aqui um pouquinho sobre as minhas leituras de dezembro de 2023. Foi um mês que com certeza eu mais li, apesar de o número de dias ser basicamente o mesmo. Foram 31 leituras, porém eu foquei em basicamente finalizar duas séries, né? Yu Yu Hakusho e a coleção de capa preta da Salvat, né? Que eu meio que me comprometi dentro do desafio de ler os 60 volumes, então eu foquei para conseguir finalizar dentro do desafio os 60 volumes da coleção de capa preta da Salvat. Ela teve uma extensão, na verdade, né? Então tem bem mais de 60 volumes, porém eu fiz apenas a coleção inicial, né? Que eram os 60 números. Enfim, foi um mês bem cheio, eu acabei atrasando em vários dias, tive que acumular leituras ali no final do mês, né? Porém eu acabei tirando uns dias de folga no final do ano, então consegui botar a leitura em dia e consegui ler as 31 HQs dentro do mês de dezembro e também, logicamente, ler as 365 HQs dentro do ano de 2023. E foi um desafio muito prazeroso. Eu pretendo fazer mais um vídeo falando um pouco sobre o desafio, né, todo o processo de leitura. E eu acabei, ficou de fora algumas leituras que eu acho que eu deveria ter incluído no desafio. Mas enfim, depois eu vou falar especificamente sobre o desafio, né, fazendo um panorama geral e de repente fazendo um top 10 ou até mesmo um top 20 ou talvez um top 30, eu ainda não decidi, sobre todo o desafio, né? Falando sobre as minhas melhores leituras ao longo de 2023. Lembrando que foi um desafio que eu foquei na minha coleção, né? Então não teve lançamentos, porque eu não comprei quadrinhos ao longo de 2023, né? Não comprei novas HQs. Então basicamente teve bastante leituras antigas, algumas um pouco mais recentes. Então foram 365 HQs da minha própria coleção, né? Leituras que eu não tinha feito. Eu fiz algumas releituras, né? Inclusive algumas releituras dentro do próprio mês de dezembro. Enfim, foi um desafio bem prazeroso, mas eu já estou me alongando. Eu vou mostrar aqui as minhas leituras de dezembro. Basicamente eu tive que separar em 3 pilhas, como eu comentei, foi uma leitura bastante pesada, digamos assim, ao longo de dezembro. Bom, vou começar por aqui, pelo um dos poucos mangás que eu tenho na coleção, né? Coleção completinha aí de Yu Yu Hakusho. Esse que era um anime clássico aí dos anos 90 e que, cara, pra mim é emblemático, gosto muito da série e foi excelente ler todo o mangá, né? Eu não tinha lido todo o mangá, apesar de eu ter todo ele completinho na coleção, eu não cheguei a ler. Eu li a princípio apenas os 3 primeiros ou 4 primeiros volumes na época que eu comprei. Eu comprei a coleção completinha, né, os 19 volumes, são 19 volumes. E quando eu comprei eu li só os primeiros números e agora aproveitei o desafio para ler toda a franquia, né. Enfim, deu vontade de ler, porque enfim, é uma série que eu gosto muito, daí eu acabei incluindo. Não foi por causa da série da Netflix, tá? Eu nem lembrava que ia... Na verdade lembrava, mas tipo, não foi isso que me motivou a incluir no desafio os mangás de Yu Yu Hakusho. Mas basicamente deu vontade. Bom, é uma série que eu gosto bastante, é um dos poucos mangás que eu tinha na coleção, então eu achei que fazia sentido colocar no desafio aqui a série Yu Yu Hakusho. Em novembro eu li os 3 primeiros volumes, né, e em dezembro eu li o restante, né? É uma série relativamente curta, eu considero que sim, porque são apenas 19 volumes, já completei toda a publicação de Yu Yu Hakusho, né? O interessante, apesar de, entre aspas, ser curta, né? Cada volume tem aproximadamente 200 páginas, então só aqui em Yu Yu Hakusho eu li mais de 3.000 páginas em dezembro, só na série, né? Então vou mostrar aqui as capas, né? Para manter o padrão, digamos assim, dos vídeos. Então, edição 5, e foi muito bom ler isso. Simplesmente nostalgia pura, né?
ter lido Yu Yu Hakusho, e pelo menos o que eu lembro do mangá, ele é muito fiel, né? O anime foi muito fiel ao mangá, né? Então gostei bastante da leitura. Logicamente que a grande fase é o Torneio das Trevas, né? Que é clássico, né? O confronto com o Toguro, com os irmãos Toguros, cara, é demais. Gostei muito de ler. Os personagens são muito carismáticos. Gosto muito do Yusuke, do Kuwabara. Gosto basicamente dos 4, né? Que são os principais. Eles são incríveis, cada um com a sua personalidade, né? E gosto muito. E o Yusuke tem um carisma assim incrível. É incrível a forma que o personagem é construído, né? Então. E as fases. Apesar de eu achar que. Como eu não li o mangá, né, na época, e não cheguei a assistir muitas vezes o anime. Então, tipo, tinha várias histórias aqui que eu não lembrava, assim. Principalmente a que começa logo depois do Torneio das Trevas. Eu simplesmente não lembrava daquele confronto e me surpreendeu bastante, justamente por eu não ter nenhuma memória, né? Eu não consegui relembrar isso no anime. E quando eu li, né, a história que segue em seguida né? Mas enfim, que vem logo após o Torneio das Trevas, cara, foi muito prazeroso, porque eu não lembrava daquele arco e eu gostei bastante. Admito que me decepcionei um pouco com o último arco, né? Que quando o Yusuke descobre a origem dele e acaba indo pro mundo dos demônios, né? Então lá vai ter um novo torneio. Simplesmente, eu acho que no anime é bem mais longo essa fase. Porque aqui é basicamente a última fase se resolve nos últimos 2 volumes. Aqui no 16 eu acho que é a fase logo depois do Torneio das Trevas. Agora eu me esqueci o nome do personagem, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma colinha aqui. O Sensui, acho que é assim que se pronuncia, é o inimigo que segue depois do Torneio das Trevas. Cara, o confronto com ele é sensacional, achei incrível, quase tão bom quanto o próprio confronto com o Toguro. E temos a edição 18 e 19, que basicamente encerra a série. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionado, porque basicamente na edição 19 aqui, 18, inicia a nova fase, né? E ela tem todo um desenvolvimento bem interessante, mostra os personagens treinando e se preparando para esse grande torneio no mundo dos demônios, e porém, nas primeiras páginas, o torneio já se resolve. Cara, é bem decepcionante, assim. E depois o restante da edição é basicamente uma sucessão de finais, assim. Basicamente vai mostrando o destino de cada personagem. Claro, tem aquele gostinho, né, nostálgico, de despedida, né? Então é legal, foi legal o final, mas eu acabei me decepcionando justamente porque eu esperava mais justamente do torneio do mundo dos demônios, né? Que, enfim, rapidamente é resolvido. Mas, cara, simplesmente uma série sensacional. Adorei reler. Reler não, né? Ler pela primeira vez, né? O anime, eu quero muito reassistir o anime. A princípio era para entrar na Netflix, justamente por causa da série, né? Eu não assisti a série ainda, né? A adaptação da Netflix do Yu Yu Hakusho. Eu tenho curiosidade, mas tipo, não tô muito empolgado, não tô no hype, né? Eu tenho mais interesse em rever o anime do que ver a série da Netflix. Mas enfim, em algum momento eu vou ver em algum momento, né? E com certeza é uma série que eu pretendo até, inclusive, reler em algum momento, futuramente. Realmente foi uma excelente leitura aí. E que bom que eu incluí, apesar de no finalzinho do desafio, incluir no desafio aí Yu Yu Hakusho. Excelente leitura. Agora eu vou entrar na coleção de capa preta da Salvat, né? É o apelido da coleção, né? Mas antes eu quero fazer uma pequena observação. A minha proposta era ler os 60 volumes dentro do desafio, né? De 365 HQs. Porém, eu acabei deixando alguns 5 volumes de fora. Daí eu já vou explicar o porquê, né? Basicamente, eu deixei o volume aqui da Incrível Hulk e Planeta Hulk. Essa aqui é a parte 2 e a parte 1, né? Enfim, deixei a parte 1 e a parte 2 de fora. Porque basicamente eu já li dentro do próprio desafio, lá no início do desafio, nos primeiros meses, eu acabei relendo o universo Marvel, que foi justamente a primeira publicação de Planeta Hulk aqui, né? O que me motivou a ler o universo Marvel foi
na verdade, as histórias do motoqueiro, mas eu acabei lendo junto também Planeta Hulk. Então eu não achei necessário incluir aqui no desafio, perder um dia de leitura relendo algo que eu já tinha lido dentro do próprio desafio. Então eu deixei de fora. A mesma coisa aqui com Thunderbolts, Fé em Monstros, que eu também li dentro da própria Universo Marvel. Eu li esse arco aqui, né, os primeiros 6 edições, então não teria o porquê reler dentro do próprio desafio. A mesma coisa com Thor, Renascer dos Deuses e O Cerco, que eu também li, inclusive li bem recentemente, eu acho que em novembro ou outubro. Então, enfim, acabou deixei de fora 5 volumes da coleção de capa preta. O nome correto da coleção é Coleção Oficial de Graphic Novels Marvel. Mas enfim, na época do lançamento todo mundo chamava de coleção de capa preta aí da Salvat, porque depois teve a coleção de capa vermelha, né, também da Salvat. Eu tenho alguns números, inclusive, na coleção, mas acabei não incluindo no desafio. Então, fazendo essa pequena observação, ficou 5 números de fora. E agora vamos para as leituras propriamente ditas da coleção da Salvat. Mais uma pilha aqui, bem generosa, e o que com certeza fez com que a quantidade de páginas em dezembro fosse o recorde aqui do desafio. Então eu li basicamente 10 volumes da coleção, né, dos 60 volumes, 10 volumes eu li apenas em dezembro. Então foi ótimo ler, ótimas leituras aqui. Então, um dos volumes, Quarteto Final, O Fim, que basicamente é uma proposta da Marvel de mostrar a derradeira história dos personagens, de alguns personagens selecionados, né? Então tivemos aqui Quarteto Fantástico O Fim, se eu não me engano teve X-Men O Fim, Demolidor O Fim, enfim, teve várias histórias nessa linha. E aqui temos Quarteto Fantástico. Confesso que não me surpreendeu muito, né? Logicamente tem muitas referências à própria história do Quarteto Fantástico, né? Toda a cronologia aqui. Logicamente temos o Dr. Destino, enfim. Mas eu, sendo bem sincero, não me surpreendeu. Muito porque eu não sou muito fã de Quarteto Fantástico, assim, não é... Eu acho que é um dos poucos personagens da Marvel, assim, que eu não me cativa muito, assim. Eu li muitas poucas histórias. Então talvez por isso não tenha causado muito impacto aqui Quarteto Fantástico ao fim. Depois temos Zumbis Marvel, que foi uma releitura, né? Porque eu li na época que foi lançado em Marvel Max. Então foi uma ótima releitura, né? É uma proposta bem interessante, né? Basicamente é uma realidade alternativa onde os heróis Marvel se tornam zumbis e dizimam o planeta inteiro. E a história vai se desenvolvendo. Não é nada fenomenal, mas com certeza foi uma ótima leitura aqui dentro de dezembro. Depois, mais uma releitura, Guerra Civil, né? Basicamente a minissérie completa aqui de Guerra Civil. Um clássico moderno aí da Marvel, e com certeza foi ótimo ler. Eu gosto bastante, tanto da arte quanto da narrativa. Eu acho que é um dos melhores grandes eventos assim no início dos anos 2000, com certeza. E talvez até das últimas 2 décadas, assim. É um evento bem marcante, né? Que foi bem divisor de águas na Marvel. Depois temos Capitão América Morre uma Lenda, que é basicamente uma das consequências justamente de Guerra Civil, né? Logo em seguida, não foi em Guerra Civil, mas logo em seguida Capitão América morre, e basicamente essa história mostra aqui como os outros heróis reagiram a esse fato, né? Da morte do Capitão América. Então tem uma história aqui focada no Wolverine, no Homem-Aranha e em outros personagens, e é bem interessante. Eu sinceramente gostei, mas também não achei nada surpreendente. Mais uma releitura, teve bastante releituras aqui nessa reta final do desafio. Doutor Estranho, O Juramento. Uma história bem interessante do Doutor Estranho. Passou um carro de som bem agora, né? Espero que não saia no vídeo, mas enfim. É uma história bem interessante do Doutor Estranho, né? Que é focado em ele tentando achar uma cura pro Young, que é
o ajudante dele. E, cara, muito bom, assim, é bem interessante a visão, né, que o Brian Vaughan bota sobre o Doutor Destino. Doutor Estranho, né, que basicamente é ele tentando buscar uma cura, e essa cura ela pode servir não só para salvar o Young, mas também para salvar toda a humanidade de diversas doenças. Então fica aquela dúvida do Doutor Estranho se ele deve ou não usar essa cura, né? Se ele deve usar, ele tem que fazer uma escolha, né? Salvar o amigo ou salvar a humanidade, né? Então fica bem interessante essa dualidade, né? Dessa cura e como o Doutor Estranho lida com isso. É uma história bem interessante, gostei de reler, eu já tinha lido ela anteriormente. Depois temos Eternos, de Neil Gaiman. Né? Essa era uma história que foi bem aclamada na época, eu nunca tinha lido, então foi uma primeira leitura. E, enfim, uma história, sinceramente, que não me surpreendeu, né? Não chegou a me surpreender, não me cativou. Sinceramente, os personagens enfim, eu tinha pouco conhecimento sobre os personagens, apesar de eu li depois de ter visto o filme. O filme eu achei mediano, ok, e eu tinha pouco domínio sobre os personagens, e eu achei aqui que a história, enfim, não me cativou, não achei nada surpreendente, apesar de eu adorar as histórias do Neil Gaiman, enfim, não me cativou aqui Eternos, do Neil Gaiman. Depois temos Capitão América, A Escolha, uma história bem legal, foi uma releitura, eu já tinha lido ela anteriormente, é uma história bem interessante porque mostra, é quase como na mesma linha ali do Quarteto Fantástico, O Fim, seria basicamente Capitão América, O Fim, porém eles acabaram não optando por esse título, né, e colocaram A Escolha, basicamente porque... Bom, não vou spoiler aqui, né? Mas basicamente o Capitão América está morrendo e ele meio que tem que fazer uma escolha, né? Então, enfim. E é bem interessante esse conceito da escolha, porque, né, justifica não ter o título original, né, de Capitão América, O Fim. É bem interessante, gostei bastante. Foi uma releitura, eu li há muitos anos atrás e foi ótimo ler porque, enfim... eu tive uma nova perspectiva dessa leitura, assim. Na época eu não tinha gostado tanto, agora relendo eu gostei um pouco mais, né? Depois, Hulk contra o Mundo. Essa aqui eu li apenas, né, dentro do desafio, dentro do lado do universo Marvel, ela não foi publicada, então ela foi publicada só as histórias paralelas, né? Então eu acabei incluindo na leitura aqui. Foi uma ótima leitura, é aquele típica história de super-heróis, né, com ação desenfreada, basicamente o Hulk contra o mundo todo, né? Então todos os heróis ele basicamente bate em todo mundo. Então é basicamente aquele velho quadrinho de super-heróis, né, focado na ação. É bom uma leitura despretensiosa, não é nada surpreendente, mas também é bem agradável de ler, aquela leitura para ler para relaxar, né, digamos assim. Outra leitura que também tem bastante ação, assim, mas também tem várias camadas aqui que surpreende bastante, que é Wolverine, O Velho Logan, que foi uma excelente leitura, com certeza foi uma das melhores leituras aqui do mês de dezembro, que basicamente é uma realidade alternativa com o Wolverine aposentado, né? Então ele não deixou de lado o manto, entre aspas, do Wolverine, né? E ele não utiliza, ele se nega a utilizar as garras. Então basicamente toda a história ele não parte para violência, e é muito interessante o mundo que é construído aqui, né? O Velho Logan, né, tem toda uma realidade alternativa, um futuro alternativo, né, uma distopia que lembra um pouco de Mad Max, inclusive, né, Fallout, aquele futuro desolado, né, e dominado por várias facções. E, cara, muito interessante porque tem várias versões de outros personagens aqui, e o próprio Velho Logan, né, o próprio Logan,
Ele tá muito bem construído e o final é surpreendente. O final é surpreendente, assim. Eu adorei reler, né, Wolverine, o Velho Logan. Na época eu li nas mensais, né, quando foi publicado aqui no Brasil. E encerrando aqui a coleção oficial de Graphic Novels Marvel, ou coleção de capa preta, Invasão Secreta, é outro grande evento aí dos anos 2000, escrita pelo Brian Michael Bendis, um autor aqui que eu já comentei. Inclusive teve várias leituras ao longo do desafio aqui escritas pelo Brian Michael Bendis, que é um autor que eu gosto bastante. Eu não tenho acompanhado os últimos trabalhos deles, mas enfim, eu basicamente acompanhei toda a fase dele dos Vingadores da Marvel. E a Invasão Secreta foi uma das últimas histórias que ele escreveu. Tem gente que não gosta, né, que reclama bastante, que critica bastante, né, a Invasão Secreta. Realmente ela não chega a entregar tudo o que ela prometeu na época, né, então ela é um pouco decepcionante nisso, mas pra mim até que é uma boa história, assim. Foi bom, foi interessante reler Invasão Secreta aqui. E agora encerrando os últimos 5 volumes que eu li, últimas 5 histórias, também foram encadernados, então basicamente aí no mês de dezembro eu li vários encadernados, somente encadernados, e o que fez com que tornasse o mês que eu mais li, assim, em termos de página. Em termos de títulos, foram 31 títulos, mas em termos de páginas aí, com certeza superou todo o ano de 2023. Então, começando aqui com Conan, a Espada Selvagem de Conan, a coleção que foi inicialmente lançada pela própria Salvat e depois foi retomada pela Panini. Eu não comprei na época que foi lançado, me decepcionei não, né? Fiquei bastante triste por não ter comprado. É uma coleção que com certeza eu queria muito completar, né? São, se não me engano, 75 números, né, da Espada Selvagem de Conan. Eu não li nas primeiras publicações, eu fui ler Conan muito tardiamente, né? Principalmente quando o personagem ganhou uma nova roupagem pela editora Dark Horse, né? Então quando perdeu os direitos, a Marvel perdeu os direitos de Conan e a Dark Horse começou a publicar uma nova versão de Conan. Foi ali basicamente que eu comecei a acompanhar o personagem, então nunca li as fases clássicas do personagem, né? Então eu não comprei, apesar de não ter tido a coleção, eu consegui adquirir os 4 primeiros números, né? Muito tempo depois, eu acho que até foi recente, uns 2 ou 3 anos atrás, eu acho que eu comprei num sebo os 4 primeiros volumes, então incluí aqui no desafio o primeiro volume, né, da coleção aqui, A Espada Selvagem de Conan. Adorei, simplesmente incrível. É um personagem que eu gosto muito, assim, dessa ambientação, da espada e feitiçaria. E aqui temos ótimas histórias, né? Se não me engano, 2 delas adaptações diretas dos próprios livros, né, do Howard. E foi ótimo, principalmente a primeira que adapta justamente o conto A Filha do Gigante de Gelo, que pra mim é uma das melhores histórias. E, na verdade não é a melhor, né? Mas ela é bastante marcante pra mim, porque justamente foi a primeira história que eu tive contato, né, do Conan. Justamente uma outra versão, né, da Filha do Gigante de Gelo. E foi uma ótima leitura aqui, gostei bastante. E eu acho que eu vou seguir lendo aqui os outros volumes que eu tenho. E eu fico à esperança aqui de algum dia completar a coleção aqui. Ter os 77 volumes, com certeza é algo que eu vou fazer questão de tentar completar. Não sei se eu vou conseguir, mas a gente tenta pelo menos. Não? A vida de colecionador é dureza. Outro quadrinho aqui que eu achei bem interessante incluir no desafio foi Duna, volume 1. Basicamente a adaptação aqui em quadrinhos do emblemático livro Duna, né, que teve aí a sua adaptação recente para o cinema, uma nova adaptação, né, teve a parte 1 em 2000 e... agora não lembro, 2021? Enfim, não lembro. Tá para sair agora, se eu não me engano, em fevereiro, a parte 2, né, e eu adorei a adaptação, acho que adapta muito bem vários aspectos dos livros, apesar de ter deixado alguns elementos de fora. E o quadrinho também aqui tenta ser o máximo fiel possível
Tanto que tem o próprio envolvimento dos, se eu não me engano, o Brian Herbert é filho do Frank Herbert. Então tem um envolvimento, de certa forma, né, do filho do autor, né, da obra original. Né. Eu li o livro, eu li o primeiro volume de Duna, eu achei sensacional, incrível. Né, então consigo ter esse comparativo aqui com a obra original. E realmente ele tenta adaptar de forma bem fiel aqui o livro. Porém, infelizmente, é apenas o primeiro volume. Né? Então, eu não sei quantos volumes foram publicados lá fora, mas aqui a Intrínseca, não Intrínseca, Intrínseca, a editora Intrínseca publicou apenas o primeiro volume e não publicou o restante, né? O que é uma pena, porque, enfim, tu acaba não tendo a conclusão da história, né? Eu gostaria muito de ter o restante, a adaptação completa, né, para os outros volumes. Mas enfim, não foi publicado, pelo menos até o momento. Outra história que eu resgatei aqui, uma HQ que eu tenho há muito tempo na coleção e que eu acabei nunca lendo, sendo bem sincero. Temos aqui Preacher, o primeiro volume, O Caminho do Texas. Bom, dispensa apresentações, né? Preacher é basicamente um clássico dos anos 90, né? Ela é uma obra bem visceral, violenta, né? Bem... me fugiu a palavra aqui, mas enfim, tem bastante crítica a vários pontos, a religião, enfim, a sociedade. E é uma história bem interessante, porque basicamente a gente tem um anti-herói bem peculiar, né? Ele, como o próprio nome diz, né, Preacher, ele é basicamente um pregador, só que não fica muito claro como se tornou um pregador, né? Porque ele é um cara com... não digo valores, mas comportamentos bem opostos a uma pessoa religiosa, né? Mas é muito, muito interessante ver o desenvolvimento do personagem, né? E a forma como a história inicia, porque, enfim, eu já tinha lido, inclusive eu li no meio ao decorrer do desafio, eu li algumas edições soltas das primeiras publicações de Preacher, mas eu nunca tinha lido o começo, justamente o início, o arco inicial. Eu gostei bastante, se eu não me engano, eu tenho mais 2 volumes dessa coleção aqui, né, publicada pela Panini há anos atrás, enfim. E eu acho que eu tenho o volume 2 e o 3. Mas eu nunca tinha lido, assim, então foi uma ótima leitura, com certeza. E é uma coleção que eu quero completar, porque eu tenho bastante interesse de ler a série toda. Né? Se eu não me engano, são 9 volumes e eu tenho os 3 primeiros. Né? Então, enfim, mais uma pendência aí na minha coleção, mas que eu pretendo completar futuramente. Outra leitura que foi bastante interessante é A Torre Negra, do Stephen King. Adaptação para quadrinhos, na verdade é uma história, se eu não me engano, original para os quadrinhos, né, intitulada Nasce o Pistoleiro. Para quem não conhece, a Torre Negra é dá para dizer que é um livro de dark fantasy, né, de fantasia sombria, né, escrita pelo Stephen King, e se eu não me engano são 7 volumes que fecham uma coleção, uma história épica, justamente focada no pistoleiro, né, que é o personagem principal aqui dessa história. Eu tenho o primeiro volume da Torre Negra, eu li o livro, né, o primeiro volume, e eu achei incrível mesmo, e aquele mundo simplesmente me surpreendeu de uma forma incrível, assim, aquele primeiro volume. Porém, por algum motivo eu nunca comprei os outros volumes, então não sei como é que a história desenvolve. Inclusive teve um filme adaptando, né, o primeiro livro, porém eu também não vi, né, parece que o filme é bem ruim. E temos aqui os quadrinhos, né? Na época foi lançado em formato de minissérie aqui pela Panini, muitos anos atrás, né, justamente Nasce o Pistoleiro, e tem várias outras minisséries, e se eu não me engano 5 minisséries, que depois foram encadernadas aqui pela editora Suma de Letras. E, enfim, também estava na coleção há algum tempo, eu comprei em um sebo.
ou de um outro colecionador, agora não lembro, mas enfim. E fazia tempos que estava parado aqui na coleção e eu queria muito ler e eu gostei bastante, assim. A arte simplesmente sensacional, né, do Jay Lee e Richard Isanove. Eu acho que o Richard Isanove, se eu não me engano, só colore. A arte, cara, estupenda. E a história também, né? É um mundo bem distópico, assim, que a princípio se passa muitos anos no futuro, né, quando a humanidade meio que já foi destruída e reconstruída. Então temos vários outros, a sociedade mudou bastante, né? E temos aqui a figura do pistoleiro, que acaba aqui basicamente mostra a origem do personagem, né? Como ele se tornou um pistoleiro e qual foi a sua primeira missão. Cara, eu gostei muito, muito mesmo e quero muito ler a continuação das histórias. E quem sabe, né, correr atrás aí dos livros que eu acabei não lendo. E, por fim, chegando na última leitura do ano de 2023, né, do Desafio 365 HQs, foi Justiceiro no Princípio, que basicamente nos traz as primeiras histórias aqui escritas pelo Garth Ennis no selo Max, né, no Justiceiro Max. Fez muito sucesso na época que foi publicado, né, inclusive era a principal publicação dentro da revista Marvel Max, que inclusive eu tenho, enfim, eu não tenho ela completa, mas eu tenho ela na coleção e inclusive quero completar. E uma das principais leituras que eu fazia justamente de Marvel Max era Justiceiro Max. Porém, eu nunca tinha lido, eu acho que a fase inicial. Aqui também tem, além da fase inicial de Marvel Max, temos a minissérie Born, que basicamente mostra o Frank Castle no Vietnã, né? Cara, uma história muito também visceral, assim, realista, e mostra um Frank Castle muito interessante, né? E o final é surpreendente e que é basicamente o que dá é como se fosse o início mesmo, até por isso que a Panini publicou junto, né, a minissérie Born, basicamente que dá o início na fase Marvel Max, né, Justiceiro Max. E cara, é excelente, né? Infelizmente eu não tenho os outros volumes, eu só comprei o primeiro. Eu pretendo correr atrás e comprar os outros, se não me engano são 4 ou 5 volumes. E com certeza foi uma das melhores leituras que eu fiz dentro do desafio, do próprio desafio, né? Além de ser uma das melhores leituras que eu fiz em dezembro, é uma das melhores leituras que eu fiz dentro do próprio desafio, né? Com certeza. E realmente é uma fase fenomenal, assim, porque mostra um Frank Castle, um justiceiro bem realista, assim. Toda a narrativa ela é feita de forma bem crua, cruel, né, violenta. Então o Garth Ennis consegue escrever esse tipo de história de forma bem realista, né? E foi muito interessante, porque basicamente tu não tem o Frank Castle aqui interagindo com o universo Marvel. É basicamente uma história isolada do Frank Castle fazendo o que ele faz de melhor, né? Matar criminoso e, logicamente, que tem todo o desenvolvimento da narrativa, com vários personagens, os vilões são muito bem construídos, né? Enfim, inclusive o segundo arco, né? Eu achei bem interessante que, em vez de mostrar a tradicional máfia, mostra o Frank Castle enfrentando a máfia irlandesa. Então é bem interessante, gostei bastante de ler. Como eu comentei, eu li várias histórias soltas, né, do Marvel Max, né, porque eu não tenho a coleção completa do Marvel Max, né? Então eu não li toda a fase do Justiceiro Max, né? Então foi ótimo reler aqui o início, né? E com certeza eu vou completar a coleção assim que possível. Não sei quando vai ser, mas, né, eu sou um colecionador inveterado, né? Sempre tenho aquela esperança de completar. Eu tenho várias séries incompletas na coleção e eu sempre fico com a esperança, um dia eu completo. E eu acabo sempre, enfim, com vários buracos na coleção, mas enfim, tô me alongando aqui. O vídeo acabou sendo bem longo, achei que ia ser sucinto, mas nunca consegui, eu acho. Eu acho que foram poucos vídeos que foram menores de 20 minutos. Mas, enfim, resumidamente,
adorei fazer o desafio, foi bem prazeroso ler uma leitura, fazer uma leitura de HQ por dia ao longo de 2023. Teve alguns dias que eu falhei, então acabei fazendo 2 leituras no dia seguinte, enfim, mas o fato é que eu consegui ler aqui 365 HQs dentro do ano. Foi um desafio bem interessante, porque me ajudou aqui a baixar a minha pilha de leitura. Ela continua enorme, porque, enfim, tem vários outros títulos. Daria para fazer tranquilamente mais 1 ou 2 anos de desafio, né? 2 anos com certeza daria para fazer. Mas, enfim, em 2024 eu decidi não fazer nenhum desafio, porque, apesar de ser prazeroso, esses desafios de 365 dias, eles dão trabalho, dão bastante trabalho. Então, mas eu pretendo continuar falando de quadrinhos, né? Tem vários inscritos aí que têm acompanhado justamente esses resumos de quadrinhos, né? E estão interessados justamente a ver vídeos sobre quadrinhos, né? Então, o canal acaba se focando bastante em games, mas eu pretendo agora ao longo de 2024 fazer mais vídeos aí sobre quadrinhos aqui no canal Porto HQ. E quem me acompanhou aí ao longo do ano, lá na página do Instagram e aqui no canal Porto HQ, muito obrigado aí pela companhia, muito obrigado pelos comentários, e foi muito prazeroso fazer o desafio, e espero aí que vocês me acompanhem aí na nova jornada aí do canal. Eu pretendo fazer alguns formatos diferentes aqui no canal, justamente para atender quem quer ver conteúdos diferentes, não só gameplays, né? Então, enfim, tô tentando concluir, mas não sei como. Mas espero que tenham gostado aí dos vídeos, dos meus comentários. Não foram exatamente reviews, né? Foram apenas comentários de cada quadrinho, até porque era muita coisa para comentar em um único vídeo. Mas eu espero aí, ao longo de 2024, fazer alguns formatos diferentes. E, né, quem sabe fazer reviews mais detalhadas aí de cada das minhas leituras aí ao longo de 2024. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!